Bem-vindos a esta nossa conversa. Hoje vamos examinar alguns textos sobre a figura bíblica de Jó. O foco vai ser na ideia de um redentor e como diferentes visões interpretam a jornada dele. Exato. Temos basicamente duas fontes para a nossa análise de hoje. Isso. A primeira é um trecho de uma análise chamada O Redentor Vive, lições de Jó 10. E a segunda é uma nota mais curta, uma revelação sobre Jó. O nosso objetivo aqui é, entender as ideias centrais dessas fontes, né? Ver como elas interpretam a aprovação de Jó e essa ideia de redenção que pode surgir ou não. Certo, vamos começar? Vamos lá. A primeira fonte já traz um ponto bem central. Sim, aquela passagem de Jó 19, versículos 25 a 27. É forte. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. E depois, na minha carne, verei a Deus. Mesmo no meio de tanta angústia, ele faz essa afirmação, né? E o interessante é a palavra hebraica para redentor aí, Goel. A análise explora isso. Ah, sim. O que essa análise diz sobre o Goel? Bem, ela aponta que não é uma palavra simples. Significa libertador, protetor, defensor, justificador, até vingador. São muitas facetas, sabe? Alguém que resgata, que toma a causa do outro. E a fonte liga esse Goel especificamente a Cristo, certo? Exatamente. Faz essa conexão direta, usando textos do Novo Testamento para ilustrar. Cita, por exemplo, Hebreus 2:11. Que fala sobre o santificador e o santificado serem um, chamando-os de irmãos? Isso. E também Romanos 8:35. Quem nos separará do amor de Cristo? A ideia ali é que nada, nenhuma tribulação pode afastar os eleitos desse Redentor. Interessante essa leitura. Então, o sofrimento para essa fonte pode ter um propósito de aprendizado. Sim, é essa linha. Sugere que Deus pode permitir provações para os seus eleitos, para que eles compreendam a graça de um jeito mais vivido, experiencial. Tipo a analogia do remédio que eles usam. Exato. Experimentar para conhecer o efeito, não só ler sobre ele. Um aprendizado pela vivência, né? E tem também uma ênfase grande na certeza da fé. Como assim? A fonte menciona Isaías 4:7-4. O nosso Redentor, cujo nome é o Senhor dos Exércitos, é o Santo de Israel. E conecta o "Eu sei que o meu Redentor vive" de Jó com o que Paulo diz em 2 Timóteo 1:12. Porque eu sei em quem tenho crido. Indicando uma convicção firme, então. Isso, uma fé resoluta. E aborda também a salvação. Cita Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Certo. E qual a implicação disso, segundo a fonte? Bem, a fonte argumenta que, como a graça e a fé são dons, isso excluiria a necessidade de cooperação humana na salvação. Ela até menciona discordância com visões que chama de arminianas e pelagianas sobre esse ponto. Entendi. Perspectivas que talvez deem um peso diferente à participação humana, né? Exatamente. E a fonte ainda apresenta Cristo como advogado, o vindicador, citando 1 João 2,1. Temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o Justo. Faz sentido dentro dessa linha de raciocínio. Ok, essa foi uma visão bem completa da primeira fonte. Mas e a segunda nota? Uma revelação sobre Jó. Como ela contrasta? Assim, aqui a coisa muda de figura. É uma nota bem mais curta e a perspectiva sobre Jó é diferente. Ela o descreve como um tipo. Um tipo. O que significa isso nesse contexto? Um símbolo, um exemplo. Do homem decaído. Do homem decaído. Como assim? No sentido de que, para essa segunda fonte, Jó representaria a tentativa humana de alcançar a própria redenção. A nota afirma que ele busca isso por meio de justiça própria e méritos. São os termos usados pela fonte. Justiça própria e méritos. Então, uma visão bem distinta da primeira. Totalmente. Vê a história dele não tanto como a descoberta da graça que vem de fora,
mas como um exemplo da falha humana em tentar se justificar diante de Deus pelas próprias ações ou qualidades. Entendi. Então, essa segunda leitura enfatiza mais a insuficiência do esforço humano para a salvação. Exatamente. É uma leitura que destaca essa insuficiência. Nossa, que diferença marcante mesmo. Uma fonte mostra Jó encontrando um redentor externo no sofrimento, Uhum. e a outra o usa como um exemplo de autojustificação que não funciona. Precisamente. O que a gente tem, então, nesses textos é uma tensão interpretativa clara sobre Jó. De um lado, ele é o sofredor que, na sua dor mais profunda, vislumbra e se agarra a um redentor divino. Encontra esperança na graça, na intervenção que vem de fora. Uma leitura focada na soberania, no dom de Deus. E do outro lado? Do outro lado, a segunda visão o usa mais como um alerta. Jó seria o exemplo da tendência humana de confiar nas próprias qualidades, nas próprias ações para conseguir o favor divino. Um caminho que, nessa interpretação, está fadado ao fracasso e mostra a necessidade de uma solução totalmente externa. Essa tensão é muito interessante. Ver Jó como modelo de fé que acha um redentor ou como exemplo da tentativa de se redimir sozinho. Isso muda a forma de ler o livro, né? Com certeza. Mostra como a mesma história pode gerar leituras teológicas bem diferentes. Depende muito do foco, das premissas de quem lê, da tradição interpretativa. Fica então a pergunta para nossa reflexão, né? Como será que essas leituras contrastantes que a gente viu nas fontes ressoam hoje? Sim, De que maneira entender Jó, seja como exemplo de fé dependente ou como símbolo dessa autossuficiência que falha? Como isso molda a nossa abordagem às provações e à própria natureza da fé? uma questão profunda, sem dúvida, para pensar.